Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos mais uma edição do Veja Só a Entrevista, o programa que vai ao ar toda sexta-feira às 23 horas, extraindo o melhor dos nossos convidados. Segunda a quinta você tem debates, o Zeca os tem conduzido com maestria, mas na sexta-feira a gente tem uma entrevista VIP. E a entrevista de hoje não podia ser mais oportuna. O Brasil vive um momento muito conturbado em que os poderes estão meio que perdidos, né? Essa é a sensação que a população geral tem, e com uma certa preponderância de um dos poderes, o Poder Judiciário, atuando principalmente por conta lá do STF, né? Nos desgovernos do Brasil. E aí a gente quer aproveitar essa oportunidade para conhecer um pouco melhor a justiça num aspecto que muita gente desconhece. Eu mesmo quase nada sei sobre justiça restaurativa. O próprio termo restaurativa já me deixa bastante curioso, né? Porque a noção que a gente tem de justiça não é lá muito ligada à restauração, né? Temos aí ideias bastante enviesadas dessa questão de justiça. Por isso que toda vez que eu vejo alguém falando na televisão, eu quero justiça, sabe do que você está pedindo, né? Enfim, hoje nós vamos aprender por que existe a justiça restaurativa, o que ela é, no que ela consiste, quais são suas práticas e se ela de fato funciona ou não na providência dessa restauração. Conosco o doutor Egberto de Almeida Penido, ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, a quem a gente muito agradece por ter aberto espaço na sua agenda e está conosco aqui no Veja Só a Entrevista. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, pastor. Prazer imenso estar aqui. A justiça restaurativa ganha cada vez mais espaço no rol de alternativas para a solução consensual, amigável, dos conflitos que chegam ao Poder Judiciário. Mesmo recentes no Brasil, as metodologias e práticas restaurativas foram abraçadas pelo Ministério Público, tribunais regionais e estaduais, associações de classe, entre outras instituições. Prova disso é a quantidade cada vez mais numerosa de projetos de justiça restaurativa no país. Certo é que, independentemente da definição, o diálogo é uma das bases da técnica restaurativa. Um dos princípios da justiça restaurativa é promover a aproximação e a restauração entre as partes envolvidas. Para que esse objetivo seja alcançado, é necessário que o ofensor esteja disposto a enxergar e assumir suas responsabilidades. E isso trata não apenas de reconhecer e admitir as responsabilidades frente às vítimas ofendidas, mas também frente à comunidade e sociedade como um todo. Promover no ofensor a compreensão de que a reabilitação pode e deve ir além do cumprimento da pena pelo ato cometido. A explicação é maravilhosa. Seria um mundo ideal de conflitos resolvidos amigavelmente, com agilidade. Agora, a pergunta que fica é: isso funciona? Será que temos condição de colocar esse tipo de solução judicial em prática no Brasil? Hoje, na nossa entrevista especial, iremos aprender sobre o tema e entender a sua importância, mas principalmente como funciona na prática. Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. O senhor é juiz há quanto tempo? Aproximadamente há 30 anos. Uma vida. Sim. É uma vida. Olhando lá para os seus primeiros anos de magistrado, mudou alguma coisa? Bastante. Nossa. Bastante. A vida nos muda, né? Particularmente numa função dessa, né? Que é tão desafiante, né? O senhor é muito novo. Se começou há 30 anos, deve ter, na terra juventude, começado como magistrado. Estou enganando bem, Não, tá não. O senhor não imagina... Eu, por exemplo, eu estou com 66 anos, sou pastor há mais de 40. Porém, olha só,
Se eu fosse o dono de uma denominação, o presidente de uma denominação, eu não deixaria ninguém ser pastor antes dos 30 anos e os primeiros anos com um pastor sênior, junto, acompanhando. Porque a gente faz muita besteira. Bom, tem esse aspecto também. Por outro lado, no início da carreira, em certo sentido, a carreira da magistratura começa meio invertida, porque o juiz vai para o interior e ele é juiz de todas as temáticas. Juiz da infância, juiz civil, família, eleitoral. Então, ele tem uma inserção na comunidade imensa. E aí, à medida que você vai avançando na carreira, vai se promovendo, você vai se especializando. Então, vai correndo uma fragmentação da sua inserção. Então, no início, precisa de muita energia também. Então, tem que ser jovem mesmo. Sim. Senão, não dá conta. Sim. Tá certo. E há a supervisão desde sempre, né? Sim, isso tem os mecanismos todos de... Não só o concurso já faz uma prévia seleção, inclusive nos aspectos psicológicos, mas sim, você tem magistrados mais antigos que acompanham esses juízes no início da carreira. Muito legal. Doutor Egberto, vamos lá. O que é exatamente justiça restaurativa e por que ela tem esse nome? Então, pastor, justiça restaurativa é um conceito, vamos dizer, em construção. É um conjunto de ações linkadas diretamente com a cultura da paz, da cultura da não violência, da cultura da responsabilização. Então, o que ela se propõe, né? Assim, a justiça restaurativa? Ela se propõe olhar uma situação de violência, de conflito, na complexidade, na potência dessa situação, né? na profundidade. Quais são as causas? Quais foram as consequências? Quais foram as motivações? Quem contribuiu direta ou indiretamente para aquela situação? Então, ela busca um olhar de conscientização mais ampliado, para que a gente possa ir a fundo nessa questão e busca uma transformação daquela situação, para que ela não só repare o dano, mas que ela não volte a ocorrer também, que não ocorra uma recidiva naquela situação. E isso de uma forma comunitária. Então, é um conjunto de valores, princípios e metodologias que formam um conjunto de técnicas que formam uma metodologia que propõe o quê? Vamos sentar e conversar. Propõe uma dinâmica dialógica. Tá? Então, vamos sentar vítima, vamos sentar ofensor, vamos sentar família da vítima, família do ofensor, pessoas que foram indiretamente atingidas e vamos ver o que ocorreu, por que ocorreu, quais são as consequências e como a gente vai lidar com isso. Então, basicamente, no primeiro momento, posso dizer que é esse movimento que eu entendo que, mais do que revolucionário, é evolucionário na lida nas situações de conflito e violência, né? Vamos dizer, quase para mim, no meu ponto de vista, é a justiça do século XXI. Tem resultados absolutamente exitosos, não reincidência em torno de 70%. Uau! Pois é. O grau de satisfação de todos é imenso, porque na nossa justiça tradicional, que a gente deve reconhecer, respeitar, que tem uma construção histórica, né, nesse processo civilizatório que a nossa humanidade, enfim, continua ao infinito e além, né? Nós avançamos bastante, né, com o devido processo legal, com o contraditório, enfim, com todos os direitos, as garantias dos direitos de defesa. Só que a gente precisa dar mais um passo, porque essa justiça, ela muitas vezes, e principalmente de uma forma leiga, associa a justiça com retaliação, com vingança. Exatamente. Essa é a visão básica. Alguém ocasionador dor a uma pessoa, você vai e ocasionar dor a essa pessoa com as penas aflitivas. Isso não tem sido uma estratégia efetiva e eficaz em termos de quebra do ciclo de violência. E em vários outros sentidos que a gente pode avançar na nossa conversa aqui, que eu posso aprofundar um pouquinho o caldo de insatisfação, né, que essa justiça mais, eu não vou dizer tradicional, porque a justiça restaurativa também tem tradições profundas ancestrais, mas essa justiça que tem preponderado com uma visão mais punitivista, mais retributiva, ela precisa avançar, dar mais um passo, né? Enfim. Agora, doutor, em que momento
essas providências de conversa se dá? Perfeito. Então, ela pode se dar de várias formas. E aí que nós começamos a ver que quando a gente fala de justiça restaurativa, a gente não está falando de só uma metodologia, como podemos dizer a mediação ou a conciliação. Tá? A gente está falando de um movimento que pode ocorrer preventivamente, previamente ou posteriormente a uma situação de desgastamento social, de violência, enfim. Geralmente, eu vou começar, então, assim, geralmente ela ocorre quando alguém sofreu uma violência. Vamos começar daí, que a origem da justiça restaurativa está muito linkada também com a questão criminal, né, ou infracional. Então, alguém sofreu uma situação de violência. Aí o encaminhamento pode se dar antes de entrar no sistema formal de justiça ou quando entra no sistema formal de justiça. Entrou no sistema formal, tem um boletim de ocorrência, foi distribuído para um promotor, né, ofereceu uma denúncia, ou no caso da infância e juventude, dos adolescentes, né, ofereceu uma representação. O promotor ou o juiz pode suspender o processo, né, desde que tenha algumas características e falar, vamos derivar esse processo para uma prática restaurativa. Com pessoas capacitadas, obviamente que isso tem que ter pessoas capacitadas, aí sim, técnicas, né, para organizar esse encontro. E sempre no princípio de uma voluntariedade, ninguém vai imposto, tá? As pessoas chegam, né, muitas vezes são assustadas. Imagina uma vítima receber um telefonema ou fazer um contato, encontrar o ofensor, né, assim, ou vice-versa também, muitas vezes, enfim, a pessoa está machucada. Né, uma situação de violência fragiliza todos, fragiliza a vítima, fragiliza o ofensor também, por mais que a gente pode, no primeiro momento, não ver isso, as famílias recíprocas de cada um, a comunidade que fica assustada, tem uma fragilização geral. Como que a gente vai, cuidadosamente, proporcionar um encontro para que, se for bem feito ao final, essa fragilização vire potência, as pessoas não só empoderadas, mas potencializadas, tá? E isso não significa passar a mão na cabeça de ninguém, mas também não dar o tapa na cabeça de ninguém, né? Algumas pessoas pensam que, quando fala de justiça restaurativa, uma justiça mais light, mais soft, uma justiça boazinha, lê do engano. Inclusive, ser bonzinho nesse sentido induz a erro. Tá? Então, como que você tem um compromisso com valores, vamos dizer, um bom no sentido muito lato sensu, muito mais ampliado. Porque você propiciar, organizar um encontro, aí eu ofensor, ou eu vítima, mas vamos lá, eu ofensor no primeiro momento, ter que olhar as consequências da minha ação, que o encontro propicia isso, né? Olhar o que me gerou eu fazer aquela escolha, a minha desestrutura familiar, né? Fazer isso no coletivo não é fácil. Tem pessoas que, inclusive, pedem para interromper e falam, pelo amor de Deus, me diz de cima para baixo, de uma forma passiva, porque a justiça restaurativa convida e proporciona uma reflexão ativa. Me diz, pelo amor, qual é a cesta básica que eu tenho que pagar? Qual que é a pena que eu tenho que fazer? E eu não faço nenhuma reflexão. E aí você cumpre a pena. É muito comum ouvir uma expressão que é assim, paguei minha pena, estou zerado. Pega lá. Zerado como? O que você fez para reparar o dano? Zerado como? Você fez alguma reflexão do valor da norma que você rompeu? Porque a norma, seja criminal, seja qual for, ela não é um fim em si mesma, ela é uma estratégia de convivência, ela tem um valor. Entendeu por que você agiu dessa forma? Entendido isso, o que você vai fazer para não reincidir, para não recair nisso? Olha só como a gente começa a criar condições para, de fato, ir a fundo nessa problemática e não ficar tratando, né, de uma forma superficial. E isso em termos de responsabilização individual. Só que a justiça restaurativa, e isso é uma característica, uma diretriz estruturante dela, vai além dessa reflexão, desse convite ativo, que não é fácil, nada do que a gente está falando aqui é fácil, mas ela vai além da questão individual.
ela busca também, vamos ver, as corresponsabilidades tá? Da família, da comunidade, do Estado. Sabe? E quem indiretamente foi atingido, então vamos ver também as questões, né, de violências estruturais, simbólicas, culturais, que estão, muitas vezes, naquele ambiente onde ocorreu, seja uma escola, né, que aí tem, a escola não tem nenhum programa de bullying, tem questões de racismo, de gênero, de classe mesmo, e tantas outras. Isso tudo vai tensionando uma situação que aí, eu vou dizer que é quase covardia. Sabe, se você tiver, por uma questão de bullying, um adolescente ou uma adolescente agride o outro, né? E você buscar responsabilizar só a pessoa que agrediu, quem é a vítima, quem influenciou, qual a corresponsabilidade daquela escola, da família, se está omissa, enfim. Então, a justiça restaurativa, nesse encontro, é um grande encontro. Então, uma ideia... Só para não estender mais, né, nessa segunda pergunta que o senhor me traz, uma ideia inicial, ela vamos dizer, é uma mediação comunitária e transformativa. Eu não quero só administrar uma situação de conflito e violência. O que significa isso? Eu, como pai, numa mesa, se meus filhos estão gritando, eu posso dar um tapa na mesa, um berro, e vai ficar tudo em silêncio. Transformei alguma coisa, administrei, ficou em silêncio. Né? A paz, essa paz, sob ameaça, sob medo, está ali instaurado. Paz. Pois é, se é isso. Agora, como é que você faz uma transformação? Sendo firme, mas sem perder a ternura. Esse é o convite e é o que vem ocorrendo da justiça restaurativa. E eu falo ainda, pastor, se o senhor me permite, que isso não é uma utopia. Porque parece assim, paz, amor, bonitinho, etc. Não. Isso vem ocorrendo em inúmeros países espalhados pelo nosso planeta e também no Brasil. E vem ocorrendo em diversos campos. Então, pode ser que em muitos casos não dá muito certo, tem ajustes, etc. Mas São Tomé está acontecendo. E eu acho que é uma questão de tempo. Se de fato tiver um compromisso com os princípios dela, isso se espalhar de uma forma efetiva e eficaz, porque a gente vai ver que isso realmente restaura o valor justiça. Não a relação como estava anteriormente. Quando a gente fala em restauração, pode ter essa indução de equívoco. O que vai restaurar? Uma relação de violência doméstica está desequilibrada. Eu não quero restaurar essa relação desequilibrada. Eu quero restaurar uma ambiência de harmonia, uma ambiência de equidade, uma ambiência do justo. Né? É nessa linha que a justiça restaurativa caminha. Então, mas foi muito legal a sua explicação, mas deixa eu ver como é que ela termina, né? Então, o juiz recebe os autos, né? E aí ele encaminha para a justiça restaurativa. É o juiz que toma essa iniciativa. Ou uma das partes pode requerer? Perfeito. Essa é uma pergunta. Aí, uma vez que foi feito o encontro, tem que haver o desfecho. Como é que é esse desfecho? Volta para o juiz? Como é que é? Perfeito. Trabalhando nessa hipótese que estamos com o processo formalizado, ajuizado, está na ambiência forense. Depois eu vou contar um pouco também como que eventualmente não se chega nessa ambiência, tá? Mas na ambiência forense, boletim de ocorrência, como eu disse, denúncia, retomando anteriormente, o juiz suspende, vai lá para o setor de práticas restaurativas. Tá. Setor de práticas restaurativas. Tem um setor, ou na ambiência do fórum, isso é muito interessante, pastor, porque cada vez mais a gente está vendo que tem até núcleos comunitários restaurativos que se formam. Então, você suspende o processo ou vai ocorrer, por exemplo, lesão corporal, como eu disse, numa escola, uma unidade escolar, ou crime contra o ato infracional referido a um patrimônio, incêndio, injúria, enfim, tudo o que ocorre. Geralmente, suspende, o processo circular ocorre naquela unidade escolar.
Certo. Quer dizer, porque aquela comunidade, a ideia toda é só aquela comunidade está presente, aquelas pessoas com aqueles valores naquela ambiência. Então, ele suspende, deriva, seja no setor, né, o Fórum do Brás, por exemplo, que é da área da infância e juventude aqui da capital, especializado nesse campo, tem um núcleo. Nem todos têm ainda. Isso ainda está incipiente dentro do sistema formal de justiça. É um movimento que está ganhando fôlego, está começando a ser institucionalizado, por mais que nós temos aí aproximadamente 17 anos de caminhada. Mas existe muito contramovimento e resistência, né? Apesar dos resultados exitosos. Muito bem, o juiz deriva, ocorre o processo circular, a prática restaurativa, conduzido por um facilitador restaurativo, tá? Que é a pessoa capacitada, entra em contato com a vítima, faz o que a gente chama um pré-círculo. Quem você quer que chame, quem foi impactado, qual foi a questão, quais necessidades surgiram a partir do momento que você foi impactada. Olha como a vítima é acolhida nesse processo. Olha só, a vítima é central na justiça restaurativa. Além da questão da corresponsabilidade, de uma ação ativa, nós temos assim, a vítima precisa ser escutada, né? Ela é considerada, no sistema nosso tradicional, ela é um mero meio de prova, né? Você estabelece o Estado se apropria do lugar dela. Quer dizer, o Estado réu para ouvir testemunhas que vão falar do passado, para poder estabelecer uma culpa, para poder punir. Enfim, aqui não, a vítima é central, ela foi impactada, o senso de justiça dela, a gente precisa ouvi-la. Surgiram outras necessidades depois desse impacto, enfim, um monte de coisa, está fragilizada, enfim. O facilitador ouve ela, ouve o ofensor também, ouve eventualmente algumas pessoas da comunidade e organiza esse encontro com foco. A gente não está fazendo uma terapia no sentido estrito sensu, tá assim. Não, pode dizer que é um processo de cura, mas num sentido muito ampliado. Claro. Né? Houve um desequilíbrio, como que a gente vai trazer esse equilíbrio? E aí, vamos lá, com foco. E aí tem uma metodologia, como é que você conduz esse encontro que eu falo posteriormente. Mas voltando, só nesse fluxo processual. Ocorrido o encontro, feito elaborado um acordo, que a ideia, depois dessa reflexão toda, é que se elabore um plano de ação. Um plano de ação que lide com a reparação, que lide com a prevenção e que lide com as corresponsabilidades, né? E vamos para frente. Uma vez acontecido está para frente. Esse acordo volta para o juiz, que analisa se tem alguma violação de um princípio constitucional ou tem algum pacto ali ilegal. Se foi um acordo mal feito, exagerando, mas você vou andar durante uma semana com chapéu de burro. Desandou alguma coisa, não tem. Isso viola um princípio da dignidade da pessoa humana. Então, não tem como o juiz homologar. Mas aquele acordo vai para o juiz, homologa, tá? E, então, aquele processo não tem um segmento. Tá. Nós temos um grande desafio no Brasil, nesse campo. Na área da infância e juventude, nós temos um instituto que chama o Instituto da Remissão, que seria mal comparando o perdão. Certo. Independentemente da gravidade do ato infracional, feito um processo desses, atendidos os aspectos sociopedagógicos do adolescente, você pode homologar, né, envolvendo a vítima, né, e vai cumprir o plano de ação. A ação socioeducativa não tem andamento. No campo com adultos, porque a justiça restaurativa não é só para a área da infância e juventude, não é só para crimes de menor potencial ofensivo, é também para crimes de maior potencial ofensivo, inclusive em países outros. Ela tem mais efetividade em crimes onde a carga emocional é mais potente. Não diga. É impressionante, mas no Brasil nós temos um princípio, falando no juridiquês agora, que chama da indisponibilidade da ação penal pública. Traduzindo isso, o que significa? Uma ação penal que é indisponível. Significa que se a vítima, que foi uma vítima de furto, recupera a bolsa dela, por exemplo, e fala, eu não quero processar essa pessoa, ele até mora na minha comunidade, eu conheço a família dele, eu sei que foi um deslize. O Estado vem e fala, não, minha senhora,
prepondera sobre a sua vontade individual o interesse do Estado, coletivo, da sociedade, de punir essa pessoa. Porque se ela fez isso, ela pode voltar. Aí tem as justificativas. Então, nós temos esse princípio na parte de adulto, que é temperado, que tem exceções nos crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles apenados até 2 anos de pena, tá? Que tem uma fase que é possível um acordo, no caso de adulto. Se feito esse acordo, se o réu, aí chamando os nomes, cumprir, aquilo depois não tem prosseguimento, é arquivado, acabou, se ele cumprir. E agora nós temos também, surgiu a possibilidade, né, de você fazer um tipo de acordo, né, de não persecução criminal, né, nos crimes geralmente apenados até 4 anos, de semi-gravidade em alguns crimes. Antes de um oferecimento da denúncia, ou mesmo eventualmente após, você pode fazer também um tipo de acordo. Então, nós temos algumas janelas legais que é possível adentrar também com a justiça restaurativa. Isso nesse campo formal, processual, penal. Mas a justiça restaurativa, nós vamos ter a oportunidade de ver, pode ser no meio ambiente, questões cíveis, de vizinhança, questões possessórias. O campo dela é todo o campo do direito da vida. Legal. Bom, eu vou chamar a enquete. Naturalmente, a enquete reflete a ideia mais popular que a gente tem de justiça restaurativa envolvendo atos infracionais ou criminosos, né? A enquete vai ser a seguinte, vamos lá. Supondo que você tivesse sido vítima de um crime ou de um ato infracional, gostaria de conversar com o infrator, o criminoso, tendo a mediação de um juiz? Eu não sabia que não era um juiz que fazia mediação, por isso quando bolei a enquete eu pus juiz aí, mas você aí de casa e eu somos leigos, né? Então não tem importância, o meritíssimo vai compreender. Então, a pergunta é, supondo que você tivesse sido vítima de um crime, gostaria de conversar com o criminoso, tendo a mediação de um juiz, que é o resumo do que se dá nessa reunião, né? Sim ou não? Aí no final dessa edição a gente vai ver o resultado parcial da enquete. Muito bem, estamos com o doutor Egberto Penido, ele é juiz de direito aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo e um dos especialistas que nós temos a respeito de justiça restaurativa. Ele está explicando para nós como ela funciona, né? O senhor falou uma coisa que eu tinha até anotado para perguntar. Ela serve para praticamente qualquer crime, mesmo os de maior potencial ofensivo, né? Um homicídio, por exemplo? Então, pode parecer muito estranho, né? E né, em certo sentido. No Brasil, nós temos essas limitações legais, tá? Mas mesmo assim, pastor, veja só, é tanto para falar, né? Porque a riqueza é tão grande desse campo, porque a justiça restaurativa, a ideia é que a gente faça essas práticas, que elas não chegam nem no sistema. Mas, uma vez, como eu já disse anteriormente, adentrado o sistema formal, e num caso de homicídio teremos um encaminhamento formal nesse sentido, a justiça restaurativa ela pode acontecer concomitantemente, sem prejuízo, independentemente do processo formal. É paralelo. Paralelo. A ideia, como eu disse anteriormente, é que ela até substitua, quer dizer, deriva, faça o acordo e homologue, mas em alguns casos não é possível isso, tá? Tem alguns promotores, alguns juízes que entendem que mesmo nesse caso, apesar de existir esse princípio da indisponibilidade da ação penal pública, né, se houve um acordo, a vítima, comunidade, todos de acordo, o Estado perdeu o interesse de punir aquela pessoa. Certo. Todos aqueles ali estão envolvidos. Mas pode andar concomitantemente. E por que... Aí a pessoa pergunta, mas por que eu vou fazer isso? Exatamente. Era a minha pergunta aqui. Qual a vantagem que a vítima tem? Qual que é a vantagem? Né? Então,
Inúmeras, inúmeras, assim. Na medida que nós sofremos uma violência, e aí eu vou também me colocar nesse lugar, eu já fui vítima de 2 sequestros, inclusive, então eu posso falar... 2 sequestros? 2 sequestros, inclusive. Misericórdia. Enfim, e entre outras, a vida vem e atravessa a gente, né? Como diz Guimarães, viver é muito perigoso, em vários sentidos, mas ele tinha também uma perspectiva simbólica nesse sentido. Mas porque a gente sofremos traumas e a gente acaba ficando vinculado com quem nos ofende. Sim. E ficamos. Aí tem, e tem uma série de outros aspectos. Mas vamos trabalhar primeiro esse do vínculo. E vem emoções, e a gente perde o controle, emoções destrutivas. A gente perde sentido, significado na vida. A gente muitas vezes se desorienta. Por que eu fui escolhido como vítima? Quais são as últimas palavras da minha vítima? Quero esgarnar aquela pessoa. As emoções que chamamos destrutivas nos tomam. E em vez de nós a tê-las, elas passam a nos ter. É verdade. Assim, e somos guiados por eles. Perdemos o controle sobre ela. Isso é fato. Esse processo é para nós retornarmos o nosso controle. Para nós construirmos sentidos. É quase terapêutico. E nesse sentido mais amplo. Porque esse é um dos aspectos para que uma vez acontecido está, eu preciso seguir. Então, você tem esse aspecto, primeiro, que eu acho que, para mim, talvez seja o principal. Mas você tem um aspecto da reparação do dano também. Você tem um aspecto de eventualmente, você entender as outras concausas. Porque na grande maioria das vezes você tem multicausas que levaram aquilo. E desvelar, e isso não fica claro, e desvelar isso e criar ações, inclusive das outras pessoas que contribuíram. Eventualmente, até às vezes a vítima também faz uma autorreflexão. Não é revitimizar ela, mas às vezes... Então, olha, só no aspecto dela, olha a potência que isso tem. Então, ela desconstrói um processo que a gente chama de revitimização, de vitimização e revitimização. E ela vai para um processo circular, ela não vai assim, vou contente, que legal, vou me encontrar com o confessor, feliz da vida. Não, as pessoas chegam fechadas, machucadas, assustadas. Não só ela, a família dela. O ofensor, muitas vezes, também, e eu digo, na grande maioria das vezes, a família dele, quando você prende alguém, você prende toda a família. A família deve estar profundamente envergonhada. Então, com uma série de questões, culpa, enfim, vem um monte de coisa. Né? E a comunidade também, pessoas outras. Né? E as pessoas chegam assim, muito. Esse processo que passa com essa metodologia, vamos começar a entender e vamos começar a ver. A primeira coisa que nós precisamos fazer é começar a se reconectar conosco mesmo, a começar a ser senhor e senhora, voltar a ter uma governabilidade sobre mim mesmo. Ser mestre ou mestra de nós mesmos, vamos dizer assim, né? Assim, vamos entender. E tanto que o facilitador e essa função para induzir a erro, porque de fácil não tem nada organizar um encontro desse e conduzir um encontro desse, né? Ele primeiro tem um foco, alguém bateu em alguém, homicídio. Uma pessoa morreu, uma vida se foi. Né? Tem uma responsabilidade. Tá? Como eu disse, a justiça restaurativa, ela desconstrói a questão da punição, que no meu ponto de vista, muito pessoal, a punição, ela desresponsabiliza. É aquilo, a pessoa cumpre a pena e está zerada. Verdade. Eu quero que a pessoa responda, tem uma responsabilidade, todos e todas. Então, como é que eu vou responder? Aquelas reflexões, consequências, como eu vou reparar, como eu vou evitar que volte. Isso é começar a responder ao mal feito, efetivamente. Não pagar e estou zerado. Por mais aflitivo que seja. Bom, aí eu até perdi um pouco a minha linha de raciocínio, mas você tem a questão da vítima. Quer dizer, a vítima começa também a perceber essa construção de sentido através do facilitador, ele vai se reconectando consigo mesmo
E começa com perguntas que conectam, que dizem respeito a todos, né? Às vezes, assim, só para a gente começar a perceber, pastor, que uma pessoa que fez uma ofensa, ela não é definida só por um ato. Uma pessoa é um mistério profundo. Eu sei que eu estou aqui numa casa que sabe sobre isso. Ela tem uma multidimensionalidade, tem todo um processo. Ela fez uma ação desastrada que teve consequência e buscamos essa responsabilização e a consciência dessa responsabilização, certo? Mas ela não é definida, ela é muito mais. Ela é muito mais que aquilo. Então, ela não pode perder a sua dignidade. Não vira lixo, que é muito comum. Isso é um lixo, etc. Então, você começa e a vítima começa também a olhar um pouco mais, não só aquela pessoa com uma outra perspectiva, e por incrível que pareça, isso ocorre. Isso não quer dizer que vou abrir mão de uma reparação, não quer dizer que vou abrir mão, né, enfim, de uma responsabilização. E eu mesmo, através desse diálogo, conseguindo externar, inclusive, o meu sentimento, né, limpando as emoções que são turvas, indo para um sentimento de dor, também é importantíssimo. É importante. E as pessoas que contribuíram também fazendo essa reflexão. E você vai rodando, porque a gente trabalha no processo circular, vai contando história, vai olhando, vai entendendo o que ocorreu, vai entendendo numa complexidade maior, que entender não é justificar, não é simplesmente, como volto a dizer, ninguém fica sendo omisso, negligente, pusilânime, passando a mão na cabeça, mas entendendo a complexidade. E aí, depois, eu construo vítima constrói um sentido. No caso de homicídio, tem casos, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, teve um caso que embora ali foi um homicídio culposo, né? Dois amigos, um rapaz em alta velocidade colidiu, faleceu o amigo dele, as famílias eram próximas, luto tremendo, todo o processo de luto, e foi feito um processo circular e se estabeleceu, entre outras coisas, né? Teve reparação de danos, teve material, enfim, mas que aquela família combinou com esse rapaz e vice-versa, que era um próximo dele, frequentar também a casa dela. Pois é, isso parte da necessidade de cada um. Eu posso olhar de fora, assim, e não tendo vivenciado esse processo, falar, isso é uma besteira, isso não tem sentido nenhum. Mas eu não vivenciei aquilo. Às vezes a pessoa precisa, assim, de um pedido de desculpa verdadeiro. Não aquele pedido de desculpa que começa um processo e fala, desculpa aí, fui mal, só para se livrar da situação. Nós tivemos aqui no Brasil, doutor, um exemplo muito forte, bem recente mesmo, do Guilherme de Pádua, que cobraram dele o pedido de desculpas. Ele morreu, né? Morreu agora, faz, acho que 10 dias. Mas ele teve que ir às redes sociais, porque ele não teve a oportunidade de se encontrar com a família lá da Daniela Pérez e tudo, e pedir perdão e reconhecer lá as barbaridades que ele tinha feito. Ele matou, não lembro o nome da moça lá, colega dele de novela. E o senhor estava falando aqui, eu falei, o que eu ouvi, analisei bastante a fala do Guilherme de Pádua, repercuti muito lá no meu podcast, o Se Não Vejamos, percebi a necessidade que ele tinha de ter tido esse processo. Não ia trazer a vida da menina de volta, mas iam se resolver coisas chagas que estão abertas até hoje. Sim. Por isso que a gente não pode tratar tudo no fast food. Não dá. Não dá. Teve um caso no Rio Grande do Sul, Brasil agora, a gente está falando, no campo da infância e juventude, de uma balada, tipo uma boate, o adolescente saiu dela, teve algum problema ali com segurança, começaram a se agredir, e o adolescente pegou, na hora, se não me engano, ele pegou, e a arma disparou, atingiu esse segurança, e a bala se alojou na coluna e ele ficou tetraplégico, assim, e perdeu o emprego, o drama todo.
O programa de justiça restaurativa, muito bem estruturado no Rio Grande do Sul, naquela época estava, inclusive, com o fomento do Criança Esperança, eles começaram a tentar fazer uma prática restaurativa. Teve o processo normal, esse adolescente teve a internação, enfim, mas tem isso, os vínculos, as chagas, aquela segurança que perdeu o emprego, estava sem condições, toda essa amplitude, essa complexidade. E aí, num primeiro momento, o segurança jamais não queria ir para um processo desse, de encontro. Ele, vítima. A vítima não queria? Não queria. E a gente não pode impor. Certo. E os processos de luto são muito pessoalizados, cada um tem sempre. Claro. E aí, mas aceita que o adolescente encaminhe uma carta? Aceitou. Foi uma carta. Aceita que manda um vídeo gravado? Aceitou. E, posteriormente, depois de mais de 1 ano e meio... Então é todo um... Não é... um caminhar. Nesses casos mais complexos... Claro. Quer dizer, não tem casos menos complexos, mas, assim, tem alguns casos. Normalmente, uma prática, vamos dizer que em 90 dias você está mais ou menos... Assim, vamos dizer, a média geral. Mas tem alguns casos que é de um outro timing. Então, a justiça restaurativa, ela desconstrói uma visão punitiva, mas ela desconstrói também uma visão do fast food, do fácil, do rápido. Né? Nós temos até um lema aqui no Núcleo de Justiça Restaurativa aqui da capital de São Paulo, que é assim, vamos devagar porque a gente tem pressa. Boa. A gente precisa chegar onde a gente precisa chegar com qualidade, para que esses aspectos sejam trabalhados. E eu adoraria ter um kit antiviolência, um kit restaurativo. Olha, em uma semana está aqui, se resolve. As coisas... a gente está nadando em águas profundas. Elas precisam de um time. Pessoas machucadas, feridas, vamos organizar. E aí, você pode dizer, mas pô, isso leva muito tempo. E o tempo de um processo judicial? E o grau de insatisfação que, invariavelmente, ele gera. E um processo circular só, a gente tem histórias assim, a reverberação de quebra do ciclo de violência, tem um caso, que inclusive dá para ver no YouTube, aí chama Rap da Justiça Restaurativa, que ocorreu, a gente tem muita parceria com as escolas públicas, que é o lugar propício de aprender a ser e a conviver, é muito propício. Tantas questões ali que vão surgindo também. Que 3 adolescentes, né, por falta de comunicação com a administração da escola, fizeram uma bomba caseira e jogaram no espaço físico ali da secretaria, só que não caiu bem onde que eles queriam, aí um deu um chute, em vez de ir para a direção que ele queria, foi mais distante, explodiu e fragmentos daquela bomba pegaram nas pernas de 3 alunas. Aquela AUE e tudo, transferência compulsória, vamos mandar para a Fundação Casa, aquela coisa toda, mas a escola estava já aderida a um projeto de justiça restaurativa, foi feito um grande processo circular, inclusive no Conselho Tutelar da região. Bom, depois, só no frigir dos ovos, assim, entre tudo que foi trabalhado, como se foi organizado, aí as falas, a reparação dos danos daquelas meninas que sofreram aquele tratamento médico e tudo, etc. Depois de tudo isso, né, acertou-se que esses 3 adolescentes, quer dizer, que ia ser retomado uma comunicação através de um jornal naquela escola, mas o bacana é que esses 3 adolescentes foram fazer um treinamento no Corpo de Bombeiro, no bairro deles, para que eles passassem a prevenir, né, os conflitos, as situações de danos eventuais que ocorressem nos intervalos de aula. Durante 1 ano, não teve mais nenhum caso de bomba naquela escola. Então, um único processo circular, olha o investimento, eu não vou ver, não é perda de tempo, olha o investimento com qualidade e a reverberação. E aí nós podemos contar outros tantos casos que você fala, que bonito, que potência, e não estamos aqui passando a mão na cabeça. Volto a dizer, não é para o ofensor. A justiça restaurativa, vítima central, comunidade, é para todos. É para a gente realmente transformar esse mundo num lugar melhor. Lembrando que uma das falas do senhor aponta, o objetivo final é a transformação.
Perfeito. Né? A gente tem, não sei, eu sou jornalista de formação também, porém, eu implico muito com o jeito que a gente faz jornalismo de grande massa aqui no Brasil. Por exemplo, está na moda, vou dizer assim, está na moda noticiar feminicídio. Né? Então, a mulher morreu, é feminicídio. Por quê? Porque o companheiro dela matou. Né? É assim que funciona. E você vai analisar os casos, assim, de cada 100, 95, a mulher já tinha pedido medida protetiva. Ou seja, ela já tinha pedido socorro. Então, se algo parecido com isso que o irmão está descrevendo para nós, de justiça circular ou processo circular, se algo parecido tivesse acontecido, né, o homicídio não teria se dado. Por quê? Porque esse ofensor teria sido confrontado e com muita possibilidade percebido que ele estava caminhando para o abismo. Porque o que ganha o cara que mata a companheira? Ele ganha o quê? Ele ganha cadeia. Acabou com a vida dele. Ele não acabou só com a vida da ex-companheira e de todos os familiares envolvidos, para não falar dos filhos, né? Ele tá indo para o abismo, a troco de um orgulho idiota, besta, imbecil e... Enfim, um processo circular como esse, eu estou antevendo isso. O cara ia acordar e a gente evitaria tantas mortes. Sim. Então, eu ouso dizer que nós estamos no início de como resolver e como transformar situações de forma não violenta, porque culturalmente a gente não aprendeu a fazer. Uhum. Nas mais diversas formas, seja através da ameaça, do castigo, do constrangimento, da vergonha, culturalmente isso está inserido em nós aqui, impregnados. A gente não aprendeu a fazer isso, né? E o fato da gente não ter aprendido a fazer não significa que a gente não saiba fazê-lo, mas precisa aprender a fazer isso. Para onde que eu olho e como eu faço isso? E é um treino de alongamento. Eu vou dizer, não é difícil, mas é uma prática contínua. Eu posso ficar aqui em pé, tentar dobrar meu corpo e botar as mãos no chão sem dobrar os joelhos e não conseguir. Mas se eu praticar, eu vou conseguir. A mesma coisa quando a gente não consegue ver como lidar com uma situação como pai, como meu filho, como irmão, enfim, sem ser violento. Nós recorremos invariavelmente através da ameaça, da punição, castigo, vergonha, constrangimento, etc. Mas a gente tem que mudar uma perspectiva. Um dos livros mais potentes de justiça restaurativa chama Trocando as Lentes, como que a gente começa a olhar de uma outra forma. E a metodologia, ela propicia essa perspectiva diferente. E aí eu vou gerar uma ação diferente, uma ação mais efetiva, mais eficaz, nem um pouco pusilânime. E eu trago isso, pastor, porque, como eu disse, nós estamos no início, e também, quando a gente vai entrando num sistema formal de justiça, e temos avanços históricos importantes, a Lei Maria da Penha foi um deles, assim, que realmente... Mas quando a gente vai também adentrando com a justiça restaurativa, a gente tem que ir com muita cautela para também não desconstruir os avanços que ocorreram anteriormente. Mas eu sou partidário que em qualquer situação, de maior, menor complexidade, de gravidade, etc., a justiça restaurativa é muito bem-vinda, é necessária, é efetiva e é eficaz. Pode ser, mas tem que ser muito bem feita. Principalmente nas relações que têm um desnível de poder, como essa. Porque você tem que realmente ter pré-círculos, porque não é só botar uma florzinha no meio, vamos sentar em roda, vamos dar as mãos, são todos, enfim, irmãos e tudo, a paz, o que bonito. Não. Volto a dizer, as pessoas estão muito machucadas, traumatizadas,
Como que a gente vai conduzir, como que a gente vai abrir esse conflito, conduzir essa situação e fechá-la também. Isso precisa de treino nesse encontro. A comunicação é chave, né? Como eu escuto, principalmente a escuta empática. Quando a gente circula um processo, a gente vai ouvindo outras perspectivas e a gente vai abrindo as nossas percepções e vamos dizer, a gente transita de uma dinâmica do julgar, que é do apontar o dedo, etc., para a criatividade. E isso de uma forma espontânea. Não é assim, vítima, faz isso, ofensor. Não. E as próprias pessoas vão trazendo isso, mas precisa ter uma equalização. No campo da violência doméstica é possível, tem experiências potentes, mas a gente está entrando com muita cautela também para não desconstruir marcos históricos importantes. Como é que funciona isso, doutor, numa situação em que, pelo menos eu acho, não sei, né? Eu sou totalmente leigo sobre isso, que boa parte dos crimes ou das infrações é cometida sob efeito de alucinógeno, droga, entorpecente, etc., álcool. Não, belíssima pergunta, mais uma. Assim, é um desafio. Primeiro, até porque, por exemplo, eu venho do campo da área da infância e juventude. Então, assim, o índice mais alto de atos infracionais está relacionado ao tráfico, ao roubo, e geralmente o roubo relacionado ao tráfico, né? Então, e você tem casos dos adolescentes, quando eles estão, né, com esse torpor, com esse vício, você precisa fazer uma etapa preliminar, porque senão, para ele, não vai acessar, né? Nós tivemos um caso aqui na capital de São Paulo de um rapaz que também chegou em casa, tinha pego até o dinheiro da mãe, saiu para comprar droga, voltou. O irmão tentou intervir, já não era a primeira, é a enésima vez, aquela situação que a gente sabe, a gente sente uma situação de impotência tremenda, né? E ele briga, pegou a faca, e esse rapaz que chegou com a droga e acabou acertando a perna do irmão dele, né? E foi apreendido, o irmão não faleceu, enfim, e aí teve a internação provisória. Aí você teve uma contenção do sistema tradicional. Mas ele foi feito um trabalho de atendimento para esse drogadito, né, desse adolescente, né, para ele começar a entrar numa outra, vamos dizer, se desintoxicar, né? E aí, depois de 3 meses, foi feito o processo circular. Uhum. Mas, previamente, a gente trabalhou essa família também. Porque, às vezes, você pode também ter processos circulares, e aí que está uma coisa muito interessante na justiça restaurativa, que o ideal é que esteja a vítima, o ofensor, a família, essa é a grande potência desse encontro. Mas, às vezes, a vítima não vem. Ou, às vezes, o ofensor não vem. Ou, às vezes, mesmo assim, é possível fazer o processo circular porque tem uma série de outras necessidades sendo trabalhadas e reparações a serem ajustadas. E eu aproveito também para dizer que a justiça restaurativa, ela também ocorre, quando ocorreu o dano, uma situação de violência, mas principalmente não, mas também preventivamente. Quando a gente aplica um projeto de justiça restaurativa em parceria com a educação, por exemplo, e nós temos parceria com a guarda, com a polícia, com o setor de segurança, com a saúde, mas com a educação, né? Você tem ali uma série de processos circulares para você trabalhar esses valores na disseminação daquela ambiência. Porque uma escola é estruturada de uma forma hierárquica. O judiciário também, as nossas instituições, ela tensiona relações. Sabe? Entender que aquela briga no intervalo de aula, voltando para esse caso, não tem uma corresponsabilidade da escola, que não tinha nenhum programa de bullying, que faz uma série de posturas ameaçadoras, ela também é corresponsável. Ela também precisa estar
como você vai transformar uma escola para ela não ser só uma hospedeira de um processo dialógico ou horizontal, mas ela rume em direção a uma escola restaurativa. Isso significa o quê? Um conjunto de ações, não só a metodologia dialógica, mas pensar o seu projeto político-pedagógico, seu regimento interno, gestão democrática, grêmio, semana de grafitagem, cultura de paz, um conjunto para aquela ambiência do justo começar a ser desconstruída também. Então, a justiça restaurativa é pós o dano, mas preventivamente também, e não precisa estar todos os atores, vamos dizer assim. É que nem a saúde. A saúde, hoje em dia, avançou bastante, embora também temos toda uma perspectiva mercadológica, e estão aí os cuidados paliativos com a humanização da medicina, que é potente, belíssimo esse campo também, mas hoje, cada vez mais, você tem a noção de uma saúde integral. A saúde, ela não ocorre só quando a doença se manifesta. Você tem que cuidar da sua saúde preventivamente, fazendo exercício, o que você come, fazendo todo um check-up, enfim, uma série de ações. Com a justiça, com a questão da violência, não é só quando ocorre a situação de violência, como que você preventivamente cria ambiências do justo, para que um conflito não desborde numa violação de direitos. Dizem que em províncias da China, o médico daquela província, né, ele deixa de receber quando alguém fica doente. Aí que ele falhou. Tá certo, não tá errado, não. A justiça é a mesma coisa. Como é que a gente vai criando? E a justiça, pastor, é um valor muito importante para estar na mão só dos juristas. Ela diz respeito a cada uma, como que responde a uma situação que lhe afeta. Ela é feita no dia a dia. Eu queria saber, o senhor lida principalmente com a vara da infância e juventude, né? Os adolescentes de hoje são extremamente empoderados, eles sabem tudo e a gente não sabe nada, né? Eu falo isso por causa da enteada que eu tenho em casa, de 13 anos, e que é uma boa menina, tira as melhores notas da escola. Imagina esse pessoal mais doidão aí, como é que eles tratam... À medida em que eles são convidados para ser uma das partes, mesmo de prevenção e não depois do ato infracional cometido, eles não chegam lá donos da situação? Então, bastante coisa, como mais uma pergunta que abre um portal aqui maravilhoso, né, assim. Deixa eu ver até por onde eu começo, porque assim... Quando a gente fala de justiça restaurativa, é como dizer de uma fruta que a gente não comeu ainda, a gente não sabe o gosto. Certo. Mas quando a gente começa a vivenciar, a gente entende o sentido daquilo, a potência, o que ela gere de qualidade de presença. Quando vai um projeto numa escola, trabalhando, gera um estranhamento. Do que se trata, e vem... O que eles querem aqui? O que querem, e tem gozação, inclusive, a gente aprendeu também, isso, vai desdobrando a pergunta do senhor, vai abrindo outra. A gente aprendeu uma outra coisa muito interessante, pastor, foi o seguinte, você tem o aprendizado da metodologia e quem vai transmitir isso, mas tem aquele gestor, que vai implementar naquela ambiência, a gestão de implementação de um projeto desse, como eu disse, nessa amplitude, e saber que vem contra movimento. O Ministério da Justiça Restaurativa, da Cultura de Paz adverte. Trabalhar com cultura de paz, com justiça restaurativa, dá contra movimento. Aí você vai numa escola, sensibiliza, divulga. Olha, bacana, tem resultado, vamos experimentar. Aí vem o professor, diz sim, aí chega outro professor, chega para o outro, você está dizendo sim a esse projeto, mas você está ganhando quanto? Ô, louco. Mas nós professores estamos acuados, a família não está fazendo o papel dela, esses meninos estão vindo para cima da gente hoje totalmente. É mais um projeto que vai vir de cima para baixo e a secretaria depois não vai apoiar, você vai dar cara para bater. Você está acreditando em abraçar a árvore? Aí quando você vê que você está nadando e nós somos barcos
quebra-gelo, trabalhar na chave da não violência, quer dizer, que dá tanto mal entendido, e numa cultura da guerra, do medo, etc., belicosa, assim, quando você vê, ainda mais que um projeto numa ambiência que não está adaptada, e você está trabalhando com adolescente, violência, parece que você está jogando gasolina no fogo. As coisas não dão muito certo no começo, etc., e parece que quando você abre espaços para ter uma conversa segura, você tem que criar um espaço que a pessoa possa trazer a sua verdade, porque senão não sai, você não liberta daquilo. Quando você abre esse espaço, parece que você abriu aquela ideia de você abrir uma janelinha no sótão, entrou luz, e você vê aquela sujeira, aquela confusão, aquela bagunça, parece que foi a janelinha, o sol que está trazendo aquela bagunça. A justiça restaurativa vem... Aí aquele professor que está recebendo a crítica aqui do colega, não sei o quê, desiste. Né? Quer dizer, fala, não, eu já faço uma função social relevante, já está de bom tamanho, por que eu vou dar a cara a tapa nesse sentido? E aí que fica nesse processo de alienação no sentido raiz dessa palavra. Os adolescentes também, muitas vezes assim, e chegam. Essa questão da juventude é um mundo belíssimo e muito profundo também. Né? E a questão do empoderamento, enfim, a questão... Enfim, são tantas questões. Os adolescentes, quando eles vão também chegando no projeto, eles vão chegando por vários motivos. Uma pessoa pode aderir a ir para um processo desse porque eu bati nele, mas, nossa, eu lembrei que ele tem um irmão que é um armário. É melhor ir para essa justiça aí do que depois ele vai me pegar. Mas foi. Nossa, não, mas vai tendo mas vai aderindo. E aí ele vivencia a potência da situação. Né? E vai vendo que aquilo é bacana. Né? Aquilo, o fato de você escutar o outro e você conseguir dar voz a você mesmo e conseguir dar um contorno na sua expressão de sentimento, e o processo vai permitindo isso, a pessoa, isso constrói sentido, sai mais leve, né? sai de bem com a vida, né? Assim, e vai ao encontro do que muitos cientistas têm falado. Por incrível que pareça, mas eu acho que aqui temos liberdade para isso, a natureza humana é compassiva, é amorosa, só que nós nos distanciamos disso culturalmente. E nós estamos olhando, e as nossas crenças. Se eu acredito que pau que nasce torto morre torto, é assim que eu vou ver o mundo e vou agir o mundo. Se eu acredito que é de pequenininho que se torce o pepino, é assim que vou ver e vou agir. Enfim, e tantos outros. E se eu acredito que existem pessoas boas e más, que os maus merecem serem punidos, que sem castigo ou punição não haverá respeito à ordem, são crenças. É assim que eu vou ver e vou ser cúmplice desse estado de coisas. E como, então, começar a construir de uma outra perspectiva. E isso não é fácil. E é aquela coisa, no começo, né, achava que o Sol girava em torno da Terra, mas nem por isso seja a nossa natureza. A gente precisa fazer o caminho de volta para casa. E a justiça restaurativa bebe em tradições ancestrais de várias primeiras nações, inclusive as nossas primeiras nações aqui, nesse grande território. Tem histórias belíssimas dos tupinambás, dos guaranis. Guaranis, o sentido da palavra é ser guerreiro de si mesmo. Os tupinambás, as lideranças, aquele que tem a melhor escuta. Coisas muito bonitas que existem. E a gente perde essa perspectiva e fica só sendo dominado por nossas emoções destrutivas. O simples fato, eu tenho que ir para o intervalo, mas o simples fato de esse movimento dentro da justiça trazer índices tão altos de não reincidência da violência, só isso já bastaria, fora tudo isso que o senhor falou de forma muito bela a respeito do valor e da importância da justiça restaurativa. Então, como brasileiros, a gente precisa pensar e combater os contramovimentos aí para que isso, de fato, se efetive.
A gente vai para o intervalo, mas antes deixa eu te dizer para você, na volta, a gente vai ver quem é que assiste ao nosso programa e concorre aos nossos presentes, tá bom? Anota o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, é a nossa escola de Bíblia. Ela tem um curso na modalidade não presencial, né? Então, você vai na modalidade à distância, você pode assistir esse curso em qualquer lugar e você vai conhecer a Palavra de Deus em 3 níveis diferentes, tá bom? Isso vai fazer com que o seu conhecimento, mesmo que você já tenha algum, seja cada vez mais ampliado. Sempre com o objetivo de tornar você uma pessoa melhor para o serviço do reino, né? Não é para conhecer mais, é para servir melhor, tá bom? E, falando em serviço, por que você não entra no site da HIT, a nossa emissora, e desse modo você pode interagir conosco, dando sugestões, fazendo críticas, indicando pessoas que você gostaria de ver sendo entrevistadas ou temas que você gostaria de ver abordados aqui. A gente vai para o intervalo, volta já. Muito bom, estamos aqui no momento em que você aparece no nosso programa, né? O Márcio José, ele mora em Piracicaba, no interior de São Paulo. Muito obrigado, Márcio, pela sua audiência, que Deus te abençoe grandemente. A mesma coisa eu digo para o Joseval Ribeiro, que é lá de Alagoinhas, na Bahia. Joseval, não é você que me acompanha lá no Se Não Vejamos, não? Tem um Joseval que assiste todas as segunda-feira lá, segunda e quarta, às 8 da noite, lá no Se Não Vejamos. Acho que é você, hein, irmão, de Alagoinhas. O dia que eu for conhecer a Bahia, eu passo aí para te conhecer, tá bom? E em Descalvado, no interior de São Paulo, o Donald Daniel é nosso telespectador. Hoje, só a turma do Bolinha aqui, né? Não teve nenhuma moça. Tá bom. Os moços, um ósculo santo para vocês. Bom, nós temos 2 comentários que foram publicados pelos nossos telespectadores. Lembrando que o comentário é em cima da enquete, né? A enquete é: supondo que você tivesse sido vítima de um crime e gostaria de conversar com o criminoso, tendo a mediação de um juiz, a Maria Cícera diz assim: eu perdoaria, pois a palavra do Senhor ensina a perdoar. O julgamento dele vem de Jesus. Tá bom, Maria Cícera, mas nós não estamos perguntando isso. Nós estamos perguntando se você gostaria de conversar com o ofensor, né? Até para dizer se perdoa ou não. Esse negócio de perdão é complicado, viu? O André Gonçalves, ele responde: ainda não tenho essa graça. Se colocar ele na minha frente, o velho homem ressuscita com força. O velho homem, no jargão evangélico, é a pessoa antes de se converter e, teoricamente, se tornar mansa e boa. Então, o que o André Gonçalves está dizendo é o seguinte: eu vou partir. Tem gente que quer agredir o criminoso na sessão lá? Então, como é que dentro da metodologia tem um pré-círculo? Tá. Lógico, né? Então, você tem uma conversa inicial para ver se a pessoa concorda em estar indo. Como eu disse, muitas vezes a pessoa vai com uma certa, enfim, com não muita vontade, com algum raciocínio. Então, tem a pessoa que o facilitador que faz essa abordagem inicial também tem uma técnica de comunicação não violenta e entender também as necessidades da pessoa. E aí ela vai para um pré-círculo, que uma das funções desses pré-círculos, além de identificar quem que vai ou não, mas é um pouco tirar, destemperar um pouco essa pressão. E você tem alguns pré-combinados, né? Assim, quer dizer, você vai para um processo desse. Você vai com mágoa, você vai com rancor, pode ir com assim, com irritação, mas você tem um combinado e tem uma cautela para que não haja, enfim, uma revitimização, se abra uma nova tipo de violência. Então, até hoje a gente desconhece, pelo menos aqui no Brasil, que ocorreu alguma coisa nesse sentido por conta dessas etapas que vão filtrando. É uma coisa feita de maneira profissional. Sim.
né? E com algo que nós, leigos, reclamamos muito de falta na justiça, que é a sensibilidade. A maneira como o senhor descreveu ao longo do programa de hoje, como funciona a justiça restaurativa, a gente percebe claramente que os mentores estão sempre muito sensíveis a tudo o que acontece e a todas as pessoas envolvidas, tanto aquelas que agrediram quanto as agredidas, né? E o que eu vejo como leigo na justiça tradicional é uma falta de sensibilidade total, né? Assim como vejo também nos meus colegas jornalistas, né? A mulher acabou de perder os filhos numa tragédia, como é que a senhora se sente? Isso é pergunta que se faça, o cara faz uma faculdade, né? Passa por um processo seletivo para conseguir um emprego, para fazer uma pergunta dessas na televisão, tenha santa paciência, aí dá vontade de... Enfim, tá vendo? Dá vontade de... Olha o velho homem aqui. Agora... O que eu queria, para terminar o programa, é que o senhor reforçasse ou reafirmasse uma das informações assim, mais bonitas que eu ouvi hoje. O índice de sucesso desse tipo de procedimento é extremamente alto, é mesmo? É mesmo. É mesmo. Nós temos aprofundando um pouco nessa direção da questão da reincidência, né? Da reiteração no campo da infância e juventude, tem uma complexidade, porque se faz um processo com relação à lesão corporal, porque, sei lá, brigou no cinema, né, com pipoqueiros, enfim, seja o que for. Mas dali a 6 meses, 1 ano, o rapaz briga no jogo de futebol com o vizinho, enfim, é reiteração ou não é? São contextos diferentes, situações diferenciadas. Mas, independentemente disso, dentro desse marco, né, a média mundial é em torno de 70%. Aqui nós tivemos a experiência também no Fórum do Brás, né, com 298 processos circulares, né, nós tivemos uma adesão, né, de mais de 90% daqueles que aderiram, acordos, né, feitos nesses processos finais em torno de 95%, em cumprimento dos acordos em termos de 98%. Puxa vida! E mesmo assim, pastor, muitas vezes teve um caso, foi feito um acordo, quer dizer, foi um furto numa escola, etc., e se estabeleceu-se lá uma devolução não só do que tinha furtado, mas de reparação, o rapaz ia entregar mais um objeto dele. Infelizmente, talvez o processo, o pré-círculo, que a gente chama, né, não tenha sido bem feito, ali houve... O pai desse adolescente não tinha participado. Ele participou, se não me engano, com a mãe ou com a tia, não tenho certeza. E quando ele voltou para casa, foi feito o acordo, e quando ele voltou para casa, o pai falou, você não vai devolver esse objeto, não. E ele não conseguiu cumprir o acordo por causa disso. Estou resumindo. Às vezes tem fatores, foi descumprido, a gente precisa entender também por que foi descumprido, eventualmente, o acordo. Então, assim, é uma justiça que eu volto a dizer, né, do século XXI. Eu acho que é inevitável a gente avançar nessa direção. Vai depender do comprometimento, da seriedade, da qualidade de a gente manter os princípios, porque, como eu disse, o contramovimento vem de diversas formas. Aí começa, a gente tem uma carga de formação, assim, em média 80 horas, com uma... Aí a pessoa fala, 80 horas é muito, vamos reduzir isso para 60, 40, fim de semana. Aí começa questões mercadológicas, começa assim, aí quando você viu foi... O nosso sistema, ele é pródigo em cooptar, em colonizar essas mudanças revolucionárias, evolucionárias. Mas eu digo... apesar de a gente estar vivendo esses tempos desafiantes ao extremo, sombrios, que o direito, ele está passando, o direito em muitas áreas do nosso conhecimento, por uma verdadeira evolução. Assim, você tem movimentos como o da justiça restaurativa, mas antecedeu o da mediação, que tem avanços muito significativos. Com certeza. Mas se banalizou muitas vezes também.
né? Essa é a tentação. É, Doutor, infelizmente o tempo acabou. perfeito. Eu estourei um pouquinho o bloco aqui, a gente tem que terminar. Eu agradeço demais e espero outras vezes contar com O maior prazer, pastor. Vamos ver o resultado da enquete rapidinho. Angélica, por favor. Supondo que você tivesse sido vítima de um crime, gostaria de conversar com o criminoso tendo a mediação de um juiz? Bom, as respostas foram dadas antes da exibição do programa, né? Que, aliás, ele não foi exibido ainda. Resposta: 37% disseram que sim e 63% disseram que não. Olha o velho homem lá, né? Tá bom. Para você que fica com a gente, que fica com a Rite, a paz e a graça de Jesus, nos encontramos no próximo Vejam Só Entrevista. Até lá.